Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, olha só que interessante. Vocês sabem que há duas instituições que Deus instituiu lá no Jardim do Éden, logo na criação. Uma delas eu não vou falar hoje não, porque vai ficar só para um estudo bíblico direcionado para uma dessas aí, tá? Uma das duas, no caso. Mas a outra é o casamento. A palavra de Deus diz, ali em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, tá certo? Capítulo 1, versículo 26 em diante. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou. Ele lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Não é? Inclusive depois ali no versículo 29 em diante, Deus fala até do tipo de alimentação que Deus deu para o homem, a alimentação original, a dieta original. A gente falou muito de saúde aqui, né? Essa é a dieta original que Deus deu ao homem. Versículo 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, meus amados, Deus ama demais a família. Se tem uma coisa que Deus gosta, se tem uma coisa que Deus ama, que Ele preza, e que Ele luta, sabe, com todas as forças, não que as demais coisas Ele não faça isso, mas essa você pode ter certeza que é algo muito importante para Ele, é a questão da família. E Satanás, ele odeia a família, Satanás, ele odeia o casamento. O primeiro milagre que Jesus realizou foi em um casamento. Não é? E Jesus estava com o Pai aqui na criação. O Pai e o Filho estavam aqui. Tanto que diz aqui, ó, façamos. Não é farei. Não era um único ser aqui. Eram pelo menos dois. Pelo menos dois. Mas a gente sabe que eram três, na verdade, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, meus amigos, um dos maiores problemas nos casamentos de hoje, gerando muitas das vezes divórcio como consequência desse problema, tá? Como consequência desse problema, gerando até adultério, podemos dizer assim, é por falta de observar algumas regrinhas básicas de uma conversação eficaz, e isso envolve comunicação, sabe? Você, por exemplo, que está me ouvindo agora, você lá no seu trabalho, você já passou por algum problema na área de comunicação? Com alguém, um erro de comunicação, uma falha de comunicação? Não traz um transtorno grande? Não dá problema, de repente, até com o seu chefe ou com a sua chefe? Não sai fora daquilo que você programou, o seu planejamento, porque não houve uma correta comunicação? É verdade, não é? Você concordou comigo. Pois é, imagina a falta de comunicação no lar. Imagina a falta de comunicação entre os cônjuges. Então você que está me ouvindo agora, de repente seu casamento está praticamente falido. Praticamente falido. Talvez é um esposo que está me ouvindo, talvez é uma esposa que está me ouvindo, talvez os dois ainda tentando lutar, segurando ali no fiozinho de cabelo, né, esse casamento. Eu gostaria que vocês agora, em espírito de oração, tá certo? Fossem anotando essas regrinhas. Então, são regras que devem ser observadas. Eu quero falar aqui pelo menos de 7 regras, 7 regrinhas hoje. A primeira delas é o seguinte, ó. Escolher o momento adequado para comunicar-se com seu cônjuge. Então, de repente, você esposa está tendo um problema grave no casamento por causa que está tendo muita falta de comunicação. Muita impaciência, sabe? Quando a pessoa é impaciente, a pessoa não te ouve. Você tenta ajudar de um jeito, a pessoa não tem paciência. Você tenta ajudar de outro jeito, a pessoa não tem paciência. Você, de repente, tem tentado de tudo, sabe? De tudo. Tem até jejuado, tem até feito madrugadas com Deus, feito, sabe? Tudo que você possa imaginar. Mas sempre há aquela última gota, né? Sempre há a última gota.
E eu pergunto para vocês agora, vocês têm lutado pelo casamento de vocês até a última gota? Ao ponto de repente, deitar a cabeça no travesseiro esta tarde e dizer, olha, tudo que eu poderia fazer para salvar o meu casamento, eu fiz. Porque você sabe, existem de fato as regras, existem de fato os conselhos, mas a decisão é verdade, a decisão é do homem e da mulher. Tem até um pensamento aqui, e ao ler esse pensamento, depois que eu ler este pensamento, eu vou começar então a entrar nas regrinhas propriamente ditas, tá? Um pensamento que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, olha só que pensamento legal. Você sabe que Lúcifer se rebelou contra Cristo lá no céu, não é? E eu gostei desse pensamento que diz assim, ó, é uma reflexão. Com grande misericórdia, de acordo com o caráter divino, Deus suportou longamente Lúcifer. O espírito de descontentamento que havia nele, desafeição também que havia em Lúcifer, nunca tinha havido no céu, nunca era conhecido. Era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável. O próprio Lúcifer estava a princípio ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos. Ou melhor, não estava, repetindo, só corrigindo aqui. O próprio Lúcifer não estava a princípio ciente da natureza verdadeira desses sentimentos estranhos nele. E isso durante algum tempo. E durante algum tempo ele receou exprimir a ação e imaginações da sua mente. Todavia, ele não as repeliu. Então ele deu vazão a isso, né? Não via para onde se deixava levar. E agora que é a parte que eu mais gosto. Ó. Entretanto, esforços que somente o amor e a sabedoria infinita podem imaginar foram feitos para convencer Lúcifer de seu erro e de salvá-lo. Mas a decisão final foi de quem? Foi dele. E aí chegou uma hora que não teve mais jeito. Então, quem sabe essas regrinhas aqui vai ajudar você, que está a ponto de se separar. É tão terrível você ter que se separar, na verdade? Você conheceu aquela pessoa, eram felizes, casaram-se, foi um dia maravilhoso, a lua de mel foi algo maravilhoso. Mas aí vieram os problemas. Porque cada um dos cônjuges possui defeitos de caráter. Talvez vícios. Coisas que vão sendo vencidas no dia a dia, através de muita luta. Mas é claro, a decisão final é da pessoa. Mas pode ser que isso te ajude nesta tarde. A primeira questão, então, como eu já falei, escolha o momento adequado para comunicar-se com seu cônjuge. Pode ser, então, que seu assunto seja apropriado para resolver o problema que está havendo entre vocês na área da comunicação. Porém, o momento pode ser inoportuno. Então, você vê o que é interessante? Às vezes você tem um assunto que tem que ser discutido, mas você discute aquele assunto na hora errada. Se você tiver algo pessoal dos níveis 1 e 2 para lhe dizer, não descarregue junto no momento em que ele entra pela porta. Né? A pessoa entrou na porta, você já começa a descarregar o assunto. Não é? Depois de um dia cheio lá que o esposo teve no escritório, ou depois de um dia onde ele andou 45 minutos no tráfego pesado, ou num ônibus superlotado, né? Se você quer conversar com a sua esposa acerca da necessidade de cortar um pouco as despesas com o supermercado, né? Não faça isso justamente quando ela estiver servindo uma refeição, por exemplo. Na hora da refeição, o marido está comendo a comida, em vez do marido, meu amor, você cozinha tão maravilhosamente, né? A sua comida está cada dia mais deliciosa. Não, o cara vai lá, tá comendo, ele tá gostando da comida, mas tá descendo a madeira. Precisamos cortar o gasto aí, hein? Estamos gastando demais no mercado, tá complicado. Aí é capaz de ela pegar a panela de feijão e jogar na sua cabeça. Tá certo? Então não é a hora apropriada, não é? Por quê? Porque ela preparou, ela tomou um tempo, ela se esforçou para preparar o melhor para você. Então, primeiro ponto, escolher o momento oportuno para falar com a esposa ou com o esposo sobre aquele problema. Esse é o primeiro ponto, para resolver os problemas de comunicação. Geralmente de manhã é um momento bom, né? Quando os dois acordam, principalmente no fim de semana, tipo fim de semana. Sabe? Não vai trabalhar no fim de semana, aí acorda assim, já se abraçando, já se beijando aí, né? Olha, vamos conversar sobre esse assunto aqui, a gente precisava resolver, né? É verdade, né, meu amor? Tal. Mas ora a Deus, peça sabedoria.
E ele vai mostrar para você o momento certo. Segundo ponto, desenvolva um tom de voz agradável. Sabe, olha, quando a gente começa a levantar demais a voz, começa a gritar, sabe, não dá certo. Isso causa raiva na pessoa, isso causa ira na pessoa. Temos que ter paciência, temos que usar de sabedoria, temos que usar de psicologia. Porque veja bem, ó, nem sempre é o que você diz que é levado em conta, mas como você diz. Repetindo, nem sempre é o que você diz que é levado em conta, mas como você diz. Então, é reconfortante estar perto de alguém que tem uma voz calma e suave, né? Se você quer que seu cônjuge aprecie seu tom de voz, certifique-se de que ele seja agradável. Por exemplo, você tem lá um dinheirinho guardado, sua esposa vai lá e pega dinheiro, né? Você pega um dinheirinho, deixa guardado num lugar lá, aí a esposa vai lá e pega R$100, né? Ou o esposo vai lá e pega 200, tá certo? Aí a pessoa descobre, né? Puxa, pegou meu dinheiro, né? E de repente aquela pessoa tá até devendo pra você, porque tem casais que são separados já nas finanças. Quer dizer, eles já casam separados, né? Que é um grande erro, né? Não é bom um casal ser separado financeiramente. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Aí já são separados financeiramente. Ninguém sabe o que um paga e o que o outro paga. Fica aquela bagunça. Só dívida aumentando. Aí você descobre que o seu cônjuge foi lá e pegou um dinheiro seu. Aí você vai lá, já vai chegar detonando. Poxa, você pegou meu dinheiro. Você liga, a pessoa tá lá no serviço, você já liga falando um monte. Não é assim. Escolha o momento certo, tenha paciência. Deixa de repente a pessoa tá mais tranquila assim com você. E você fala com uma voz bem tranquila assim, ó. Por que você pegou meu dinheiro? Se você fizer isso, a gente vai se dar mal. Porque aquilo que afeta você financeiramente vai afetar a mim também. Eu te amo. E eu quero o melhor para nós dois financeiramente. Por que você fez isso? Tá acontecendo alguma coisa? Olha, eu não tô aqui para te condenar, eu quero te ajudar. Você já mata a pessoa ali, né? A pessoa não vai gritar com você. E com certeza ela de repente vai desabafar, de repente ela precisou. Não é errado pegar dinheiro do cônjuge. É errado pegar. Não é certo fazer isso. Entendeu? Mas na conversação, com um tom de voz suave e agradável, vai ser mais fácil o cônjuge ouvir você e ter paciência de analisar se ele está realmente errado. Não é? Analisar todo o contexto do erro que está acontecendo ali, para que a pessoa então mude de atitude e aí haja um acordo correto dentro dessa questão também. Então, desenvolver um tom de voz agradável. Eu citei um exemplo aqui, tá? Mas isso envolve vários outros exemplos. Terceiro ponto, ser claro e específico, ou clara e específica, né? Então o que acontece? Muitos mal entendidos surgem de uma conversa confusa, sabe? Então a pessoa tem que tentar pensar enquanto ela está falando. Expor claramente o que quer dizer. Por exemplo, um exemplo. Gostaria de convidar a família Silva para virem jantar conosco no próximo domingo. Você se importa? Então, tem muita gente muitos casais assim, ó, onde um dos cônjuges chega e diz assim para o outro: olha, no fim de semana eu vou fazer isso, tal e tal e tal, sabe? Não consulta a pessoa. Então isso é trabalhar o dia a dia com um pensamento de separação. Então muitas das vezes já é separado financeiramente, como eu falei, já é separado nos ideais, naquilo que vai fazer tal dia, naquilo que vai fazer tal dia, em tal dia. Não há uma programação em conjunto. E isso inclusive começa a separar o casal, sabe? Porque um dos cônjuges começa a fazer uma coisa, o outro começa a fazer outra coisa. Aí de repente começa a sair com outras pessoas, o outro com outras pessoas. Quando vai ver, ó, o casamento acabou. Entendeu? Então é um dos exemplos aqui. Você seja claro, seja específico, mas sempre pedindo a opinião da pessoa. Até na questão das finanças. Eu estou batendo bastante nessa tecla das finanças. E tem uma das coisas que atrapalha muito um relacionamento é o mau gerenciamento no que se refere às finanças em relação aos casais. Sabe? Porque um casal com dívida vai ter muitos problemas, inclusive emocionais. Então, seja claro, seja específico, usando de um tom de voz agradável, escolhendo o momento adequado para falar, mas pergunte, né, para a pessoa, ou seja, dê uma satisfação.
dê uma satisfação daquilo que você quer fazer e pergunte o que aquela pessoa acha. Nem sempre a pessoa vai ter razão. Tá? Mas devemos procurar respeitar as escolhas. E quando a pessoa fizer algo que ela erre, aí você poderá então cobrar. Olha, lembra que lá atrás, meu amor, fala sempre assim. Sabe, não com acusação, não com um tom de voz agressivo. Na mansidão de Cristo, no Espírito de Cristo. Lembra, meu amor, lá atrás que eu disse pra você que se você fizesse isso não ia dar certo? Ó, então você viu que não deu, né? Vamos fazer, inclua-se também nisso aí, né? Vamos fazer diferente dessa vez? Então você repreendeu a pessoa no Espírito de Cristo e se incluiu ainda no problema. Por quê? Porque quando os dois são uma só carne, repetindo, aquilo que afetar um dos cônjuges vai afetar o outro também. Quarto ponto. Seja positivo ou positiva. Porque em muitos lares, 80% de toda a comunicação é negativa, viu? E essas famílias acostumam-se tanto a ouvir críticas, reprovações, mau juízo, palavrões e outros elementos negativos que tal comportamento acaba se tornando normal. Isso é muito perigoso. Tem um texto na Bíblia que diz assim, não vos conformeis com este século. Mas há uma exortação ali para que a nossa mente passe por uma renovação. Então nós devemos ter a mente de Cristo, queridos e queridas. Nós não devemos ficar achando que tudo é normal. Então é necessário atuar de forma mais positiva e manifestar o que? Mais apreço, tá? Então, isso aqui, para vencer esse problema aqui, muita oração, muito jejum conjugal. É importante que o casal, por exemplo, faça o culto familiar antes de ir para o trabalho. Né? Por exemplo, um dos cônjuges sai para trabalhar às 5 da manhã. Então acorda 4h30 os dois e faz o culto familiar. Sabe? E antes de deitar também, mais uma vez, realizar o culto familiar. Isso aí vai blindando o casal. Isso vai dando empatia. Sabe? Você passa a respeitar o seu cônjuge. Você não vê a hora de encontrar aquela pessoa novamente para falarem das coisas que aconteceu durante o dia e para glorificar o nome de Deus no final daquele dia. Quer nas alegrias, quer nas tristezas. Porque a Bíblia fala que nós devemos ser agradecidos em todas as coisas, em tudo dai graças. Amém? Mais 3 pontos então, mais 3. Seja cortês e respeite a opinião do seu cônjuge. Isso aqui é complicado, hein? Isto pode ser feito mesmo que você discorde. Mesmo que você discorde. Preocupe-se tanto pelo conforto dele ou dela, quanto se preocupa com o seu. E se interesse por ouvir. Você não deve passar falando mais de 50% do tempo da conversação. Olha, se tem uma coisa horrível, que dá até trauma, né? Eu acredito. É quando você vai conversar com o cônjuge, você começa a falar a raciocinar com ele. Você vai colocar ali um raciocínio, um assunto, uma argumentação. Então você vai desenvolver dentro daquela opinião todo um raciocínio. Você começa a falar, em 5 segundos a pessoa já te interfere. Fica difícil, isso atrapalha a comunicação. Você precisa ouvir. Você precisa ouvir as argumentações. Nós devemos sempre pensar bem das pessoas. E isso só é possível quando você ouve. Você começa a falar, a pessoa, não sei o quê. Não é assim. Sabe? Tente entender quais são as motivações que estão por detrás da opinião do seu cônjuge, ainda que aquela pessoa esteja errada. E se você entender que é um erro, aquela atitude que o seu cônjuge quer tomar, você deixa bem claro, olha, eu não concordo com isso, mas vamos fazer então um teste, eu respeito você, eu não posso te impedir de você tomar essa decisão, não é? Não concordo, mas não posso impedir. Mas se for um erro, não vamos fazer mais, vamos fazer então diferente ou do meu jeito. Vamos tentar então do meu jeito para ver se é o jeito melhor. Entendeu? Um exemplo. Mas ouve a pessoa falar até o final. Não interfira antes dela terminar. Porque isso é falta de cortesia e aí traz ira, traz raiva. Você tá vendo? Você não deixa eu nem terminar. Eu mal comecei, você já
me cortou, fica difícil, não dá pra me comunicar com você, aí você já sai chateado, ela já sai chateada, sabe? É complicado, né? Sexto ponto e penúltimo. Leve em conta as necessidades e sentimentos de seu cônjuge. Então, ó, desenvolva paciência, sensibilidade ao responder ao seu cônjuge, né? Ou a responder ao que ele diz. Se ele estiver magoado, você pode compreender sua mágoa e até sentir-se magoado ou magoada com ele, não é? Então, sintonize-se nas necessidades e sentimentos de temor, zanga, desespero e ansiedade da pessoa amada. Da mesma maneira, se ele estiver feliz acerca de algum novo empreendimento, participe da sua felicidade. É muito triste, sabe? Eu sei como é que é isso. É muito triste a gente não participar da felicidade do cônjuge. Às vezes a sua esposa trabalha no emprego e ela quer compartilhar com você as bênçãos daquele trabalho e você nunca dá bola, sabe? E ela vai desanimando com você. Aí sabe o que vai fazer? Ela vai começar a compartilhar com o rapaz lá fora, lá, aquele rapaz que fica dando em cima dela, que fica dando atenção pra ela, que fica chamando ela pra sair. Ah, meu marido não me ouve mesmo, meu marido não tá nem aí pra mim. Porque hoje em dia também tem aquela coisa da internet, né? Hoje em dia o pessoal namora mandando mensagem. Tipo, tá um do lado do outro assim. É que vocês não estão vendo aqui na rádio, mas eu tô do lado de uma cadeira aqui, ó, que tá vazia. Tem até um microfone aqui, né? Tô do lado da minha esposa assim, ó. Tô do lado dela, hein? Mas eu mando eu te amo pelo Messenger. Pelo WhatsApp. Eu te amo. Aí ela vai lá e responde. Ah, eu te amo também. Quer dizer... aí levanta os dois, aí, sabe? Aí cada um vai pra um quarto, hein? Olha que coisa. Cada um vai pra um quarto. Aí um fica num quarto, outro no outro, né? Aí ficam namorando por emotions. não tem o toque literal, mas o toque por emotions, sabe? Manda a mãozinha, né? Erguida pra cima, o outro devolve. Terrível isso, né? Então... tem que haver aí essa química. Os dois devem estar realmente juntinhos e um compartilhando da alegria do outro. Sempre um animando o outro, tá bom? O último tema é desenvolva a arte da conversação. Um estudo realizado na Universidade de Cornell, Nova York, demonstrou que quanto mais tempo um casal passa conversando um com o outro, tanto mais alto será seu nível de satisfação matrimonial. Olha aí. Marido e mulher felizes têm naturalmente mais o que dizer um ao outro do que os infelizes. A conversação é uma arte e deve-se encorajar as oportunidades para desenvolvê-la. Discussões sobre temas interessantes enriquecem um relacionamento. Tá bom, meu querido e minha querida? Então aqui foi as dicas de família, né? As dicas para os cônjuges. E eu oro muito para que você seja uma pessoa feliz, tá? Não é fácil. Ah, Alexandre, só para terminar eu quero dizer o seguinte. Ah, Alexandre, eu já tentei de tudo. Olha, eu fui até a última gota que você já falou, mas a pessoa não quer. Se aconteceu isso, nem Lúcifer Deus pôde salvar, porque Lúcifer exerceu também o quê? O que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, não é? Mas uma coisa é certa, você pode ainda ser feliz novamente. Amém? Mesmo que você errou também no passado. Ainda que você no passado errou, mas se arrependeu. Hoje você é uma nova criatura. Deus pode fazer com que você recomece a sua vida, porque Ele levou sobre si, a pessoa do seu Filho Jesus, todos os nossos pecados.